Sou Wilson Spigarol, engenheiro agrônomo. Gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal e também na nossa página no Instagram, @manejo de pasto. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como controlar a planta daninha conhecida popularmente como ciganinha. Nós vamos abordar nesse vídeo um pouco sobre as suas características, por que é importante controlar a ciganinha, como realmente fazer o controle efetivo dela e algumas observações características dessa espécie. Bom, pessoal, a planta daninha, conhecida como ciganinha, ela tem formato de arbusto, ela vai atingir de 1 metro a 1,5 metro de altura, ela possui seus ramos semilenhosos, isso confere a ela esse formato de toceira, entosserado ereto, como a gente pode ver nessa primeira foto, né? Ela vai possuir folhas de coloração verde intensa e coriáceas. O que significa isso? Essas folhas coriáceas têm aspecto de couro, então isso também vai dificultar a absorção de herbicidas via foliar. Então isso é muito importante para a gente entender a característica dessa planta, como a gente vai conseguir fazer o controle dela efetivo nas pastagens. As suas flores são amareladas, semelhantes às flores dos ipês, como a gente pode ver aqui nessa outra imagem. Seus frutos são achatados, de 20 a 40 centímetros, e dentro de cada vagem ela possui de 8 a 12 sementes. Então isso confere à ciganinha um poder de propagação muito grande. Além dela produzir muita semente, essas sementes são leves e aladas, o que favorece a sua propagação através do vento. Elas vão muito longe, porque essa estrutura física dela de ser leve e alada, isso auxilia a ela ser transportada pelo vento a distâncias mais longas. Ainda falando sobre características da ciganinha, ela possui um sistema radicular bem robusto, né? Ela possui caules subterrâneos, como a gente pode ver na imagem aqui, compridos, que podem chegar até 2 metros de profundidade. Isso confere a ela, esse tipo de caule que ela possui, também pode ser feita a propagação vegetativa, ou seja, além dela ser reproduzida por sementes, caso ocorra aqui cortes ou estímulos, né, seriam você passar um facão, alguma coisa que cortar ela tanto acima do solo como abaixo, você vai estimular as gemas dormentes, que estão latentes aqui da planta, e ela vai se multiplicar também através dos caules subterrâneos ou da parte de caule acima do solo. Então isso mostra que a ciganinha é uma planta muito agressiva, ela compete muito com a pastagem porque ela tem os dois tipos de propagação, tanto a via semente como a vegetativa. E por que é importante controlar ela em pastagem, né? Como a gente acabou de comentar, são altamente agressivas, são plantas que, se a gente não cuidar, ela toma a área, ela invade e acaba inviabilizando o negócio, né? Por quê? Ela causa prejuízos, primeiramente, porque ela compete pelos nutrientes e água, luz, área, pelos recursos naturais que poderiam estar sendo utilizados pelas plantas forrageiras. Elas também reduzem a área de pasto, como a gente tem uma ocupação por metro quadrado muito grande dessa planta daninha, acaba que a gente tem menos forragem disponível aos animais e, consequentemente, a gente diminui o desempenho desse animal. Então é muito importante controlar a ciganinha, ela se prolifera rapidamente e ela acaba causando prejuízos muito grandes. Então a gente tem que fazer o controle correto para que a gente consiga manter um bom desempenho das nossas áreas de pastagens. E como controlar, pessoal? Aqui que é a dúvida muito grande, que muitas pessoas, às vezes, na boa intenção, tentam controlar essa planta daninha e acabam utilizando técnicas que, ao invés de controlar, você vai multiplicar mais ela, né? Aqui, por exemplo, a gente não pode fazer uso de nenhum desses equipamentos para controlar ciganinha. Não podemos usar rolo-faca, não podemos usar subsolador, roçadeiras, foices. Por quê? Como a gente viu, aquela estrutura dela de caule subterrâneo, tanto o caule subterrâneo como o aéreo, se a gente cortar, a gente vai estar estimulando ela a se multiplicar mais ainda. Então isso não vai fazer com que ela desapareça, pelo contrário, nós vamos estimular a sua multiplicação. Então, esses tipos de controle, que às vezes são comuns para controlar outras pragas, outras plantas daninhas,
não são utilizados para o controle da ciganinha. Devido ao que eu acabei de comentar, causar lesões, né? Estimular essas gemas que vão rebrotar, e aí a gente vai ter uma maior propagação, ao invés de controlar. E como realmente fazer o controle efetivo, sabendo de todas essas características que a gente não consegue controlar via foliar devido à folha coriácea, e a gente não pode utilizar subsoladores ou roçadeiras. O controle da ciganinha deve ser feito com corte 10 centímetros abaixo do nível do solo, que seria para encontrar o que a gente chama de mandioquinha popularmente, que é o engrossamento desse caule subterrâneo. Então a gente vai cortar aqui essa parte, certo? E aí nós vamos fazer uma aplicação de herbicida sistêmico localizada nesse toco que foi cortado. Essa aplicação pode ser tanto com bomba costal ou tratorizada, mas é muito importante que seja feita nesse engrossamento do caule subterrâneo, certo? E esse herbicida sistêmico que a gente vai utilizar, geralmente é a base de picloram, numa concentração de 1 a 2%. É muito importante utilizar de forma correta, né, esse herbicida, para que a gente consiga controles efetivos. Aqui a gente pode ver uma área que estava com plantas, né, de ciganinha, aqui no processo de controle, os cortes feitos com enxadão, e depois o pessoal vem aplicando o herbicida à base de picloram. Hoje aqui na nossa região muito utilizado o padrão, mas isso aí você pode procurar as empresas que fornecem herbicidas e encontrar um que seja viavelmente econômico e tenha disponível na sua região, né? E aqui algumas observações importantes. Depois que a gente realizou esse primeiro corte e aplicação, importante ser feito no período chuvoso, a gente deve fazer no próximo período chuvoso um repasse, porque algumas plantas pequenas, que às vezes a gente não conseguiu observar na primeira passada, vão estar se desenvolvendo e vão podendo reinfestar a pastagem. Então esse primeiro controle, geralmente a gente consegue atingir uma eficiência de 70% a 90%. E no próximo ano a gente chega quase à totalidade de controle da ciganinha. Devido a essa complexidade no controle, né, são várias técnicas que devem ser utilizadas e herbicidas também que a gente trabalha, é sempre importante ter o acompanhamento do engenheiro agrônomo, né, para que a gente consiga fazer essa aplicação bem feita, devido, primeiro, ao custo alto. A gente vai ter um custo alto com mão de obra, principalmente, porque dependendo da infestação da área, a gente tem que contratar uma equipe grande para conseguir cortar essas plantas com enxadão, então é um trabalho bem manual, acaba ficando um custo elevado. E também para a gente evitar contaminação dos operadores. É extremamente importante o uso de EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, já que a gente está trabalhando com herbicida, com produto químico. Então, devido a toda essa complexidade da operação, é sempre importante ter um acompanhamento de um responsável, que no caso seria o engenheiro agrônomo. E também, pessoal, se a gente fizer uso de forma errônea desses herbicidas, além da gente ter ineficiência, nós vamos ter prejuízo financeiro. Nós vamos ter desembolsado para contratar mão de obra, comprar herbicida, e não vamos ter o retorno esperado. Então é muito importante fazer um acompanhamento, tentar fazer tudo da maneira mais correta possível, para que a gente tenha uma alta eficiência no controle dessa praga, dessa planta daninha. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre ciganinha era isso. Muito obrigado pela atenção. Se esse vídeo foi útil para você, curta aqui, compartilhe, deixe nos comentários e se inscreva também na nossa página no Instagram. E qualquer dúvida é só mandar um e-mail ou deixar nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.